Olá pessoal, nossa aula de número 12, não é? Olha aí, na aula de número 12, morfologia, a gramática da língua portuguesa. Agora, conjunções coordenativas, só para a gente relembrar, tá? Aditivas e, alternativa ou adversativa, mas, conclusiva, logo, portanto, por isso, explicativa, que, porque, pois. Muito bem. Conjunções coordenativas, aditiva e, alternativa ou adversativa, mas, conclusiva, logo, portanto, por isso, explicativa, que, porque, pois, quando vem antes do verbo, e também porquanto. Conjunção coordenativa, aditiva e, alternativa ou, essa é a nossa memo, hein? Adversativa mas, conclusiva logo, portanto, por isso, explicativa que, porque, pois, porquanto. Explicativa que, porque, pois, porquanto. Muito bem. Vamos ver agora as conjunções subordinativas, certo? Bem, na aula passada demos exemplos de uso de conjunção coordenativa e subordinativa, né? Agora aqui é a nossa memorização, ok, pessoal? Vamos lá. Conjunção subordinativa integrante, QC. Vamos lá, integrante, QC. Causal, por quê? Comparativa, como. Concessiva, embora, apesar de que, se bem que. Condicional, se. Conformativa, conforme. Consecutiva, tal, que, tão, que, tamanho, que. Final, da ideia de finalidade, né? Para que, a fim de que. Proporcional, à medida que, à proporção que. E temporal, quando, enquanto, logo que, assim que, depois que. Pessoal, as conjunções subordinativas, né? Conjunção subordinativa integrante, ela vai introduzir, está no início de uma oração subordinada substantiva, tá? Só que nós só vamos estudar isso lá no nosso curso de análise sintática. E essas outras aqui vão estar no início de orações subordinadas adverbiais, ok? Essas aqui são as adverbiais. Portanto, essas conjunções são conjunções subordinativas que vão estar no início de orações adverbiais. Dando ideia de quê? De causa. Comparando uma coisa com outra, né? Na aula anterior nós vimos lá a música de Marisa Monte, ela dizendo assim, nós nos abandonamos como tantos casais. Comparando, né? Nós com os casais. Concessiva. Qual que é a ideia da conjunção concessiva, pessoal? É também a de oposição, viu? De quebra de expectativa. Então, por exemplo, eu digo assim, eu joguei meu dinheiro fora, embora eu não seja rico. Veja, oposição, jogar dinheiro e ser rico, né? Quebra de expectativa, se você jogou dinheiro fora, a expectativa é que você fosse rico, né? Então, joguei meu dinheiro fora, apesar de que não era rico, se bem que eu não era rico. Condicional é condição, né? Se você me ajudar, eu te ajudo. Se eu não trabalhar, viajarei. Conformativa, conforme. Fiz isso conforme ele pediu, né? Conforme, conformativa. Consecutiva. A consecutiva, ela está sempre não, mas quase sempre distante. Tal era sua dedicação que ele foi aprovado, ó. Tal era sua dedicação que ele foi aprovado. É a consecutiva. Consecutiva, pessoal, isso aqui dá a ideia de consequência, viu? De consequência. Final traz ideia de finalidade.
Fez isso para que sobrevivesse, a fim de que sobrevivesse. Proporcional, ideia de proporção. E temporal, ideia de tempo. Então, recapitulando, a integrante vai estar no início de orações subordinadas substantivas, ok? Vamos estudar isso na análise sintática. As demais, no início de orações subordinadas adverbiais. Qual a ideia que elas trazem? Causal de causa, comparativa de comparar, concessiva, oposição, quebra de expectativa, condicional se, né? Conformativa de conformidade, consecutiva, como nós mostramos aqui, ó, tal era o seu empenho que ele foi aprovado, tal era a sua ignorância que ele foi reprovado, tal que tamanha era a sua preocupação que ele passou mal. Final traz a ideia de finalidade, proporcional, proporção e temporal a ideia de tempo, ok? Muito bem. Passemos então ao treinamento, né? Vamos lá. Quando é uma conjunção, né, pessoal? Conjunção subordinativa temporal, né? Quando se desenhou, o que é esse se? É um pronome oblíquo átono, né, pessoal? Meteu ali se aí. Desenhou é verbo. Que verbo? Verbo desenhar, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito, modo indicativo. Então vamos lá. Verbo desenhar, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito, modo indicativo. A, artigo definido, né? Feminino singular. Perspectiva, substantivo. D, uma preposição, uma, artigo indefinido feminino singular. Seca, substantivo também. No, o que é no? É em, preposição em, mais artigo definido masculino singular o. Em mais o, igual a no. Interior, o interior, aqui é um substantivo, tá? E cearense está adjetivando o substantivo interior, é um adjetivo. As, artigo definido, né, pessoal? Feminino plural. Autoridades, substantivos. Dirigiram, bom, dirigir é verbo, verbo dirigir. Elas, autoridades, né, terceira pessoa do plural, pretérito perfeito do modo indicativo. Uma, artigo indefinido, feminino singular. Circular é uma carta, uma circular, uma correspondência, então é um substantivo. Aos prefeitos, preposição a, mais artigo definido masculino plural os, aos, com a junção dessa preposição mais o artigo. Prefeito é substantivo. Solicitando, o verbo solicitar no gerúndio. Informações, substantivo. Sobre, a, ante, após, até, com, conta, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz preposição. A, artigo definido, feminino singular. Situação, pessoal, substantivo. Local é a qualidade da situação, então adjetivo. Depois de, olha, depois de uma locução prepositiva, tá? Mas depois da passagem do equinócio, tudo isso é uma locução adverbial ou uma oração adverbial, né? Funciona como se fosse um advérbio. Lembrando, isso aqui é uma locução adjetiva, locução prepositiva ou depois de. Tem esse ap, que é o artigo definido feminino singular. Um prefeito qualquer, né? Artigo indefinido. Não é um de numeral. Prefeito é substantivo. Enviou, ó, verbo. Que verbo? Enviar. Quem enviou foi ele. Então, terceira pessoa do singular é passado, acabado. Pretérito perfeito do modo indicativo. Verbo enviar. Terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito do modo indicativo. A é artigo definido feminino singular.
Seguinte resposta, veja, enviou resposta, é substantivo. Seguinte é o adjetivo, tá adjetivando a resposta. Pessoal, aqui é a famosa crase, a preposição mais a artigo, né? A preposição mais artigo, ocorrência da crase. Circular é o substantivo. Doutor aqui é um título, posso dizer que é um pronome de tratamento também, ok? Equinócio é o nome aí do tal doutor, então substantivo próprio. Ainda, viu pessoal, isso aqui é advérbio de tempo, tá? Não é advérbio de negação. E passou é verbo. Que verbo? Passar. Quem passou? O doutor Equinócio, então terceira pessoa de singular. Presente, passado ou futuro? Passou é passado. Acabado? Acabado. Então, pretérito perfeito do modo indicativo. Passou, veja, por é preposição. Preposição. E aqui, um advérbio. Ok? Se é uma conjunção subordinativa, né? Conjunção subordinativa. Que conjunção, hein, pessoal? Vocês conseguem se lembrar? Isso aí, condicional. Conjunção subordinativa condicional. Chegar é verbo. Será é o verbo ser. Terceira pessoa do singular. Futuro do presente, do modo indicativo. Verbo ser, terceira pessoa do singular, futuro do presente, modo indicativo. Recebido é o verbo receber no particípio. Como é uma conjunção subordinativa, amigo é substantivo. Com é preposição, foguetes, substantivo. Passeata, substantivo. Festas, substantivo. E o e, conjunção coordenativa aditiva. Não é isso? Traz ideia de adição aditiva. Perfeito? Agora, reparem uma coisa, hein? Ele vai ser recebido como amigo. É o modo como ele vai ser recebido. Ele vai ser recebido com foguetes, com passeatas e com festas. Cada uma desses daqui, ó, você pode analisar como uma função adverbial. Então, é uma locução adverbial de modo, dizendo o modo como ele vai ser recebido, como amigo. Recebido com foguetes, passeatas e festas. Muito bem. É uma piadinha, um texto aí do Stanislau Ponte Preta. O apelido dele, na verdade, é um pseudônimo. O nome dele mesmo era Sérgio Porto. Autor, né? Cronista, autor de música, né? Samba do Crioulo Doido, que para quem não conhece é interessante aí uma pesquisa, ok? Bem, um abraço a todos vocês, encerramos esta aula por aqui, revisem a aula, prestem bem atenção, principalmente as classes gramaticais aqui elencadas, enumeradas, ok? Um grande abraço e até mais.